que todo crescimento, toda reinvenção, eu acho que vem daqueles momentos de desconforto. Foi muito difícil, tudo é difícil, foi muito complicado. Essa decisão mudou a sua vida? Essa decisão, de alguma maneira, influenciou para você chegar onde você chegou hoje? As oportunidades que vieram para mim, eu sempre abracei elas. Eu nunca disse não para nada. Como que a Suflemalt se prepara para conseguir abastecer um mercado com suas especificidades e sazonalidades? O consumo de álcool tem uma tradição milenar, né? Então, o alemão consome em torno de 130 litros de cerveja por ano. Não era um momento de alegria todo. Viajar não é um negócio confortável. O clima influencia um monte o nosso negócio. Existe uma tendência das novas gerações consumirem menos álcool. O que me preocupa é a consequência social, porque a cerveja ela tá ligada à socialização, né? Eu perdi um pouco da minha identidade, né? A saudade do arroz, do feijão, do bife, da mandioca, da polenta. A cerveja é muito resiliente. A cerveja é uma tradição milenar. No fim, a cerveja volta para a mesa. Rodrigo Zobaran é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com sólida trajetória no agronegócio, no mercado de commodities agrícolas e nas indústrias de alimentos e bebidas. Empreendedor e executivo com experiência internacional, atualmente ocupa o cargo de vice-presidente para as Américas da multinacional Suflemalt. Em primeiro lugar, agradecer você ter aceitado o meu convite nessa sua passagem tão rápida pelo Brasil, mas não posso esquecer de falar do espanto que eu tô de ver a sua semelhança com a aparência física comigo. Também estou espantado. Se alguém me dissesse que você é meu irmão de sangue, eu juro que eu acreditaria. Da mesma forma. Pois então vamos descobrir isso agora. Você nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre em 5 de junho de 1971. Eu também nasci em Porto Alegre no dia 5 de junho de 1971, portanto, nós somos irmãos gêmeos. Então vamos começar. Bom, primeiro eu queria entender um pouco da tua trajetória. Você hoje está na liderança de uma grande companhia, fazendo toda a operação desde os Estados Unidos até outros países das Américas. Quando você, lá atrás, se formou em agronomia na Universidade de Santa Maria, pouco mais de 20 anos, e tomou a decisão de ir estudar nos Estados Unidos, continuar os estudos nos Estados Unidos, essa decisão mudou a sua vida? Essa decisão, de alguma maneira, influenciou na sua mentalidade, na sua cultura, nas suas habilidades para você chegar onde você chegou hoje? Rafael, acho que a resposta curta é sim. Foi um momento de transformação para mim. Claro que tu vai para o exterior e cria um monte de zona de desconforto, sabe que todo crescimento, toda reinvenção, eu acho que vem daqueles momentos de desconforto. Mas se tu me dissesse ou me perguntasse se eu sabia aonde, qual que era o meu futuro naquele momento, eu não tinha nem ideia. Mas os aprendizados de idiomas, os aprendizados culturais, um entendimento sobre o foco, as coisas, você adquiriu isso lá? Sim, mas assim, foi muito difícil, tudo é difícil, foi muito complicado, mas eu só tenho memória boas daquele momento, mas eu sei também o quanto eu sofri para sair do conforto. Todo mundo a gente prefere o conforto, né? Mas eu também aprendi que eu só ia crescer e continuar crescendo na vida se eu desafiasse o conforto. Eu sei que tu é da mesma forma, a gente desafia as coisas, a gente tem esse espírito de desafiar e, assim, não acho que tudo que eu fiz foi perfeito, nem até agora, e muito menos me considero uma pessoa de sucesso, mas eu fico feliz porque eu consigo ficar confortável hoje com o desconforto. Isso é muito bom. A tua rotina de trabalho é muito intensa. Um dia
você está nos Estados Unidos, no dia seguinte você está no México, aí eu ligo para você, você está no Canadá, você já chegou a dizer que às vezes você nem sabe muito bem onde você está. Você acha importante que uma pessoa, para ter sucesso profissional, saiba escolher uma atividade que esteja conectada com a sua personalidade e com o seu estilo de vida para aguentar a rotina? Sim, eu acho, primeiro, eu nunca, eu nunca disse não para nada. Eu sempre quis enxergar coisas, as oportunidades que vieram para mim, eu sempre abracei elas. E, e, e parte delas, fração dos momentos profissional que eu tive, não eram momentos de alegria todo. Viajar não é um negócio confortável. Viajar de turismo e de férias é maravilhoso, mas como tu falou, a rotina executiva, ela te tira um monte de coisas importantes, como o dia a dia com a família, o jantar, e são prioridades. Eu abraço isso como uma causa por uma oportunidade, porque eu acho que eu sou uma pessoa de sorte por ter tido as oportunidades que eu tive, então eu não me vejo em nenhuma condição de reclamar. Fica muito tempo fora de casa, viaja muito, os filhos cresceram. Fala um pouco da sua família. Eu tento, e eu recomendo sempre, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a dar conselho, né? Eu recomendo as pessoas a não ficarem mastigando, ruminando arrependimentos, entendeu? Então, na verdade, uma versão de mim diz que eu não me arrependo de nada na minha vida. Mas eu reconheço que eu fui um pai ausente. E, e são opções que eu tomei na vida e, como eu te disse, eu não me arrependo. Mas também estão todos muito bem criados, grandes, fortes, 3 filhos homens que nos enchem de orgulho, né? Exatamente. Então agora eu quero te perguntar um pouco sobre a Suflemalt. Você sabe que essa coincidência de eu morar em Taubaté e a Suflemalt ser em Taubaté nos dá a oportunidade de, quando você vem ao Brasil, quando dá tempo, como dessa vez, de você aceitar um convite rápido para passar aqui. Mas a Suflemalt, ela está muito bem localizada, com grandes silos, e todos sabem que essa empresa existe, mas muito pouca gente sabe o que ela faz. Se você pudesse explicar um pouco sobre o que é a Suflemalt e que ela está ligada à indústria de bebida, de cerveja principalmente, para que as pessoas saibam que lá dentro tem a matéria-prima da maioria das marcas de cerveja consumidas no Brasil, não é isso? Exatamente. Eu acho que eu gostaria de responder a tua pergunta frisando o seguinte: primeiro, esse misticismo da gente estar sentado aqui hoje, o fato da Soufflé Malt estar estabelecido há mais de 25 anos em Taubaté e tu ter adotado Taubaté como a tua casa, é uma coincidência absurda, né? É uma coincidência incrível. É verdade. Em segundo lugar, para a audiência de Taubaté que porventura escutar a nossa conversa, eu quero dizer que eu tenho, dentro das minhas responsabilidades, eu cubro posições na Argentina, no Brasil, que é a planta aqui de Taubaté, nos Estados Unidos, no Canadá, mas em termos de ambiente, de meio ambiente, a cultura do escritório aqui de Taubaté é, é um exemplo. E eu não sei se eu conecto isso ao espírito do interior de São Paulo, ao espírito de comunidade que as pessoas têm, mas eu acabei de sair de uma reunião com o grupo e me enche de energia entrar na Soufflé Malta aqui em Taubaté.
O negócio, essa planta de Taubaté é uma das 41 plantas que a gente tem no mundo. É uma planta super importante, estratégica para a gente. O Brasil é, é a nova fronteira, apesar do Brasil ser um país independente há muitos anos, mas é a nova fronteira de crescimento. Os mercados estão saturados praticamente no mundo inteiro e o mercado de cerveja, o mercado de uísque e o mercado de alimentos, porque a gente também vende malte para o setor de chocolate, cereais, barras de proteína. Então, o crescimento no Brasil é impressionante. Então, a gente tem muito orgulho de estar em Taubaté, de estar conectado com o agronegócio no Brasil, de trazer, de fornecer malte para, como tu falou, para todas essas marcas. Quem estiver tomando cerveja e estiver nos assistindo, está consumindo malte direto da Soufflé Malte. A questão eu ia perguntar justamente para você sobre a saturação de alguns mercados. Interessante, então, já a resposta veio antes. Como que estão os mercados hoje na Ásia, na Europa, nesses continentes? Não tem já existe a cultura da cerveja? Ou por que estão já um pouco saturados, estagnados, assim, de um pouco a possibilidade de crescimento? O consumo de álcool tem uma tradição milenar, né? Então, como eu falei, eu estava viajando semana passada e estive na Alemanha, então tu vê o hábito do alemão. O alemão consome em torno de 130 litros de cerveja por ano, per capita na média. É um negócio incrível, praticamente Absurdo, cara. A cada 3 dias eles tomam 1 litro de cerveja. E no Brasil, por ser um país emergente e com poder aquisitivo ainda em crescimento, tem pessoas que não têm acesso, não têm a capacidade de acessar a vida social, né? Porque a cerveja não é para ser consumida pelo álcool, ela é consumida normalmente para permitir pessoas como eu, que são tímidas, e de socializar de uma maneira melhor. Então, o primeiro gole de cerveja começa a articular as tuas conversas melhores. Então, o Brasil, ele dentro de dados assim estatísticos de estudo, assim como o continente africano, são as próximas fronteiras de crescimento. No Brasil eu não tenho números, mas eu acho que está em torno de 45 litros per capita por ano. Então, se comparado com o alemão, tu vê que tem quase 3, 4 vezes ainda para crescer. Existe também uma questão de sazonalidade, clima, para o aumento e a redução de consumo. Por exemplo, eu imagino que no verão brasileiro se consome litros e mais litros de cerveja e o consumo caia nas épocas mais frias, como também imagino que se consuma muito mais cerveja em períodos de festas. Agora mesmo, na Copa do Mundo, imagina a quantidade de cerveja que está sendo consumida na Copa do Mundo. Como que a Soufflé Malte se prepara para conseguir abastecer um mercado com suas especificidades e sazonalidades? Hoje todo o trabalho é baseado em dados estatísticos e também em projeções, né? A gente trabalha bastante com inteligência artificial também. A gente coloca eventos ao redor do mundo que podem promover aumento de consumo ou diminuição de consumo, como vou dar um exemplo clássico de diminuição de consumo. Nos Estados Unidos, esse movimento de imigração do governo Trump de retirar fazer alguns mexicanos e hispânicos voltarem para os países deles, que considerados ilegais. Eu não vou entrar na questão política, mas inibiu a maioria dos hispânicos de saírem na rua. Isso automaticamente promoveu, isso não estava na minha estatística, mas a gente começou a verificar a redução do consumo de cerveja, que impactou o consumo de malte, numa ordem de 10 a 15%. Bastante representativo. Bastante representativa. E
o que a gente gosta mesmo é a sazonalidade. Essa tá escrita, ela é matemática. Claro que a Copa do Mundo é um evento a cada 4 anos, mas o verão, eu me lembro em São Paulo ano passado, no estado de São Paulo principalmente, o frio um, um inverno mais frio do que o normal e mais longo do que o normal, e a gente teve uma venda de malte para cervejarias menor do que a gente estava projetando. Então, realmente, o clima influencia um monte o nosso negócio. Existe também uma outra questão que a gente tem observado e que de vez em quando aparece a informação, postagens que falam que existe uma tendência das novas gerações consumirem menos álcool, mas não tem nada, eu acho que não tem nada de conclusivo. Existem pesquisas sérias sobre esse assunto em relação a uma tendência de nos próximos anos, décadas, a nova geração consumir menos bebidas alcoólicas? Tem hipóteses de que existem um grupo de uma geração que está consumindo menos bebida alcoólica. É uma geração que influenciada por mídia social, e é bom do ponto de vista de saúde, eu suporto, entendeu? O que me preocupa é a consequência social, porque a cerveja ela tá ligada à socialização, né? Então é aquela pessoa que em vez de ir para um bar, encontrar com os amigos no final de semana, fica jogando videogame. Então, como na maioria dos eventos da vida, tem prós e contras, né? Tem prós e contras, uma coisa que eu aprendi também, desde que eu tô na indústria do malte desde 2016, a cerveja é muito resiliente. A cerveja é uma tradição milenar, como eu falei, então tem ciclos em que a cerveja é mais ou menos substituída por algumas alternativas, que em inglês a gente chama de ready to drink, que são esses coquetéis e coisas mais fáceis e mais docinhos, mas no fim a cerveja volta para a mesa. Mas a cerveja sem álcool também é feita com malte? Boa pergunta. A cerveja sem álcool é feita com malte. É uma inclusão de malte um pouquinho menor do que o normal, mas tem sido uma solução exatamente para tentar acessar essa geração ou a geração ou, ou partes demográficas do país onde ou até pessoas que estão tomando alguma medicação para obesidade, alguma coisa assim, que não podem, por recomendação médica, tomar álcool e ainda tem acesso à cerveja. Está crescendo bastante esse setor. Eu vejo algumas marcas estão fazendo bastante propaganda de novos produtos de cerveja sem álcool. Certamente tem um mercado aí bastante promissor. E não só para a nova geração, acho que também há uma mudança de hábitos, né? De que forma que você acha que a pandemia pode ter impactado um pouco nisso? É interessante analisar a pandemia, né? Na época da pandemia, como ninguém viajou muito, então eu não viajei muito, eu tava nos Estados Unidos, mas o aumento do consumo de cerveja foi impressionante. As pessoas, no momento da pandemia, tiveram aquela necessidade de socializar com o vizinho, nas comunidades, e o aumento do consumo de cerveja, de uísque, foi impressionante. A níveis históricos, nunca visto antes. E depois, como todo ciclo, as coisas normalizaram, as pessoas começaram a receber mensagens diferentes, alguns governos e algumas entidades de saúde têm colocado pressão no álcool da mesma maneira como eles colocaram no cigarro no passado, muito embora não tenha nenhum nível de comparação para mim, mas começaram a colocar alguma pressão nas bebidas alcoólicas e teve efeito. E eu acho que
sem querer adivinhar o futuro, mas eu acho que a reação disso vai ser a indústria cervejeira no mundo melhorar a questão do marketing deles também, porque querendo ou não a cerveja, o álcool não é adicionado, é um álcool natural que vem da fermentação, não tem adição de açúcares, não tem glúten, então tudo que hoje está em todos os rótulos de alimentos para promover determinadas linhas, a cerveja não tem feito a propaganda na intensidade que eu acho que deveria. Mostrar naquela tabela nutricional que os seus produtos são saudáveis também. Exato. Como que você enxerga, quando vocês se reúnem, as lideranças em todos os continentes, os objetivos são diferentes de cada um, esse encontro quando acontece dos líderes das operações de cada continente, isso acontece na matriz, a matriz é em Paris? Paris. E essas reuniões, como que funcionam essas reuniões com culturas tão diferentes, ideias tão diferentes, necessidades tão diferentes? Essa pergunta é muito interessante, muito incrível, porque eu sou muito observador desses momentos de diversidade culturais, né, de encontros, e eu sei que tu é muito observador também do comportamento humano, até porque acho que essa oportunidade, esse negócio que tu está fazendo, antes de eu responder a tua pergunta, do talk, do podcast, eu acho que tu vai conseguir te expressar esse desejo que tu tem de te conectar com pessoas da mais diversa origem, raça, cultura, e esse é um negócio que eu gosto também. Eu não sou super sociável, mas eu sou muito curioso de entender o comportamento humano, e quando a gente se reúne no negócio, falar de números é fácil, números é só... Eles falam por si só. Os números falam por si só, a diferença são os elementos comportamentais. Então, o mesmo número, o mesmo plano de negócio, tu olha alguns países ou algumas lideranças de alguns países vendo aquilo como algo pessimista, outros veem como otimista, é mais ou menos como duas pessoas assistem o mesmo filme e extraem diferente mensagem daquele filme. Então é super interessante. E também o respeito, porque a gente acaba que a língua universal, pelo menos a língua que a gente trabalha nesses mais de 30 países que se encontram em Paris para nossas reuniões anuais, e o respeito pela língua, né? Porque não é todo mundo que fala o inglês. E alguns têm dificuldade de se comunicar, mas é muito bonito de ver o esforço que as pessoas têm em se conectar, e a conexão humana está ligada à nossa natureza, e de volta para a malteria, soufflé e para a cerveja, está ligada, a cerveja é o maior conector, então a gente praticamente, em todas as reuniões, a gente termina com cerveja. Que legal. Eu achei muito interessante o ponto de vista da importância dessa tradição milenar para a socialização, para o lazer, para a felicidade das pessoas. É claro que existem também, como sempre, o lado negativo, né, de acidentes de trânsito, questões assim que se relacionam diretamente ao consumo exagerado de álcool. Mas tudo que é feito de uma forma controlada e num ambiente saudável, a gente percebe que é bom. Como é que são os teus passos para os próximos anos, profissionalmente falando? Já tantos anos de Estados Unidos, né, uma família americana, vai voltar para o Brasil alguma hora, ou não tem mais jeito, foi mordido já pela cultura americana? Como é que tá o teu pensamento a respeito disso? Eu perdi um pouco da minha identidade, né? A gente cresceu
no Rio Grande do Sul, eu tinha aquele calor gaúcho de amar o meu estado, eu ainda Orgulho gaúcho. orgulho gaúcho, e eu ainda tenho conexão, mas eu me vejo como uma pessoa do mundo, eu converso Nômade. um nômade. Eu, eu vivo nos Estados Unidos pelo que o país oferece em termos de segurança, oportunidades para os filhos também, e claro que estou super adaptado com a cultura, mas hoje eu almocei na cafeteria da Soufflé, que eu gostaria de te convidar uma hora para ir almoçar com a gente. Será um prazer. Lá. E a saudade do arroz, do feijão, do bife, da mandioca, da polenta. Coisas tão simples Coisas pra gente, simples. a gente nem dá muito valor. É impressionante. Mas Estados Unidos não tem nada de maravilhoso, também tem positivos e negativos, mas a nossa família tá bem adaptada, nós vamos completar 13 anos de Estados Unidos e não tem, assim, eu não vou determinar, teus sobrinhos, meus filhos já estão na idade onde eles podem optar onde que eles querem morar, mas eu não posso falar por eles, mas posso falar por mim que eu tenho a ideia de continuar nos Estados Unidos pelo menos até a minha aposentadoria, depois eu vou decidir para onde eu vou. Tá ótimo. Então eu quero te agradecer muito, eu adorei a conversa, tivemos oportunidade, as pessoas não sabem, mas a gente não conversa sobre esses assuntos, não temos tempo, inclusive nessa etapa da nossa vida a gente cuida muito mais dos nossos pais que já estão numa idade bastante avançada, então o assunto central sempre é a família, e é muito bom saber um pouquinho, poder trocar essa ideia, e obrigado por você estar aqui. Cara, eu agradeço, eu também quero, como entrevistado eu podia terminar dizendo muito obrigado, mas eu quero te dizer que estou muito orgulhoso do podcast, eu acho que isso aqui mostra o nível de energia que tu tem no teu tanque, tá cheio, tu não consegue ficar parado, então tô feliz de fazer parte por alguns minutos com essa entrevista contigo e desejo todo sucesso para vocês. Então vem cá me dar um abraço. Vamos lá. Valeu, carinha. Bom demais estar aqui com você. Pessoal.